Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Pai nos permitiu estarmos aqui juntos para meditar nas Escrituras. Graças a Deus pela dádiva da vida, pelo presente que Ele nos deu. Amém? Graças a Deus pelas Escrituras. Graças a Deus por mais um dia. Sossô, bem-vinda, minha companheira, minha aluna querida. Jesus te abençoe. Estamos muito gratos a Deus por estarmos aqui de volta. Nessa semana, já tem um tempo já que a gente não tem live, mas ontem eu já gravei um vídeo, porque, gente, semana que vem, graças a Jesus, o Senhor nos permitiu tirar uma semana de férias, mas eu vou deixar vídeos gravados sobre as leituras da semana que vem. Edmundo vai gravar um vídeo também, a gente vai falar, ontem eu gravei sobre Daniel, ele vai completar Daniel, e depois eu vou gravar as de Oséias. Vai ser lindo, não percam, não deixem de meditar nas Escrituras, de ouvir também os vídeos sobre um estudo, né? Acerca desses capítulos, como colocar em prática a palavra de Deus. Vai ser bênção. Mas eu estou assim, feliz porque ontem tive essa oportunidade de gravar esse vídeo, mas já temos 3 dias sem live, né? Sábado, domingo e segunda. Então eu tava com saudade de estar aqui. Bom, vamos fazer uma oração? Só disse, graças a Deus, mais um dia para aprender, graças a Deus pela dádiva da vida. Obrigada, Jesus. Vamos falar com Ele? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, e Tu é a glória. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Rei do nosso coração. Se assenta no lugar de honra, se assenta no lugar de governo e toma as decisões por nós, Senhor. Ensina-nos o Teu caminho, ensina-nos a andar Contigo, ensina-nos, Senhor, a tomar a nossa cruz e a seguir-Te. Nesse dia, nesta tarde, eu te peço, Senhor, revela-nos a Tua palavra, traga aqueles que o Senhor quer que vejam mesmo ao vivo. Levanta também, Senhor, e desperta aqueles que devem assistir essa live depois. Restaura, Senhor, Espírito do Senhor, vem dos 4 cantos e vem restaurar os ossos sequíssimos e vem transformar-nos, Senhor, num exército de unidade, um exército forte, cheio do Espírito Santo. Restaura a nossa sorte, Senhor, como os rios do Negueb, em nome de Jesus. Amém? Cacá, querida, seja bem-vinda, Jesus te abençoe, viu? Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos do livro de Ezequiel, nós vamos do 5 capítulos do livro de Ezequiel, do 34 ao 38. Nós vamos 5 hoje, 5 amanhã e 5 na quinta. Sexta-feira, se Jesus permitir, a gente começa Daniel. Vamos Daniel do 1 ao 4. Gente, o livro de Daniel, ele é incrível. Meu Deus do céu, maravilhoso. Não deixem de acompanhar a live, amém? Vamos lá, deixa eu cumprimentar a Ivonete, que entrou aqui, minha querida. Paz do Senhor Jesus, boa tarde, Deus te abençoe. Capítulo 34 do livro de Ezequiel é um capítulo de muita reflexão, principalmente para mim, né? Meu marido, que fomos levantados por Deus para liderar, para ajudar no pastoreio do rebanho de Jesus Cristo, nosso sumo pastor. É algo que deve chamar a nossa atenção, principalmente aos líderes, né? Não apenas pastores, mas todos os líderes de qualquer setor, de pessoas que foram levantadas por Deus para, né, guiar o povo de Deus. E aí a gente vai ver que Deus vai dar aqui um juízo para os pastores de Israel. Quem são esses pastores de Israel? São os líderes de Israel. Naquela época não tinha pastores congregacionais, né? Mas tinha o rei, os sacerdotes, os profetas, os escribas, aqueles que deveriam ensinar o povo, que na verdade não estavam fazendo isso. Mãezinha, seja bem-vinda. Beijo para minha mãe. Hoje você vai, mãe, trabalhar, né? Então beijo para dona Leni. Beijo, dona Leni. Jesus abençoe a senhora grandemente, viu? Nós estamos meditando em Ezequiel capítulo 34, uma mensagem aos pastores de Israel. Deus vai aqui falar de um julgamento que viria aos pastores de Israel, porque Deus os considerava infiéis. Eles que deveriam guiar o rebanho, na verdade, eles só pensavam em si mesmos. Isso é tão forte, gente, meu Deus. Fala assim: filho do homem, profetize contra os pastores e transmita essa mensagem. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Chiquinha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Estamos meditando em Ezequiel capítulo 34. Vai falar assim: olha, acaso pastores não deveriam alimentar o seu rebanho?
Mas vocês não, vocês bebem o leite, se vestem com a lã, abatem os melhores animais, mas deixam o seu rebanho passar fome. Vocês não cuidam das ovelhas fracas, não curam as doentes, nem enfaixam as que estavam feridas, não foram procurar as que se desgarraram e se perderam, em vez disso conduziram-na com dureza e crueldade. Isso é tão forte que está falando que esses pastores, eles usufruíam daquilo que a ovelha tinha para dar para eles. A ovelha dava o quê? Leite, eles bebiam leite. A ovelha dá o quê? Lã, eles se vestiam com a lã, mas eles não estavam ali para servir as ovelhas. Na verdade, eles queriam ser servidos por elas. Eles queriam usufruir dos recursos e dos benefícios que as ovelhas poderiam trazer para eles. Sabe, é uma coisa que nós temos que meditar muito. Porque Jesus falou assim, olha, não será assim no meio de vocês. Os líderes das nações, as pessoas lá fora no mundo, eles querem ser servidos, eles querem prestígio, eles querem privilégio. Entre vocês não será assim, Jesus falou. Entre vocês não será assim. Aquele que quer ser grande, que sirva a todos. Nós não viemos para ser servidos. Jesus falou assim, olha, nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tem muitos falsos líderes, muitos falsos pastores que eles abrem igrejas, que eles se autodenominam pastores, porque eles querem usufruir da parte boa. Sabe, porque quando a gente recebe um cargo de liderança, existe uma certa honra por parte das pessoas, é nos confiado uma certa autoridade, é por muitos visto com prestígio. Isso é um perigo. Porque cuidar de pessoas vai muito além daquilo que elas podem nos oferecer. Cuidar de pessoas é estar lá com elas mesmo quando elas não têm nada. Aqui está falando de ovelhas que estavam doentes, ovelhas que estavam perdidas e que foram abandonadas. Cuidar de pessoas não é sobre o que elas têm a nos oferecer, não. Cuidar de pessoas é estar com elas no momento que elas mais precisam, não é sobre nós. Não é sobre nós, né? Jesus nos ensina a sermos essas pessoas que se importam umas com as outras, sem esperar nada em troca, só por amor. Amor. Esses homens, esses líderes não amaram o povo de Deus, não cuidaram do povo de Deus, não pastorearam, ou seja, pastorear significa levar a uma terra que tem alimento, levar as ovelhas lá para o pasto, um pasto verdejante. Não é que a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada, Ele me leva a pastos verdes, ou seja, Ele me alimenta, Ele cuida de mim. Ele me impede de ser atacado por predadores. Sabe o que esses pastores de Ezequiel 34 eles faziam? As ovelhas que se espalharam se tornaram uma presa fácil para qualquer animal selvagem. Quando a gente, já falei isso aqui antes, quando a gente vê documentários sobre os animais, a gente vai ver que os predadores, eles ficam na espreita, esperando aquele animal que vai afastar do bando um pouquinho. Porque podem ser animais mais fracos do que eles, mais fracos do que um leão. Só que enquanto eles estão unidos, o leão não os ataca. Por quê? Porque o leão é um só, e um bando ali, por mais que sejam menos ferozes do que o leão, eles se protegem. Agora, quando um se afasta do rebanho, ele se torna, isso que a Bíblia está dizendo aqui, uma presa fácil para o predador. Então Deus está criticando esses pastores que deveriam ter corrido atrás dessas ovelhas que se perderam e que se tornaram uma presa fácil. Mas eles a abandonaram e por causa disso deixaram elas sem rumo pelos montes, pelas colinas, por toda a face da terra, ninguém as procurou. E aí Deus vai falar, olha, por que vocês abandonaram meu rebanho e deixaram esse rebanho ser atacado por animais selvagens, embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam, cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Quantas pessoas estão preocupadas só consigo mesmos? Só que o verdadeiro ministério é um serviço, é olhar para as pessoas e para a necessidade do outro, além da nossa própria necessidade. Tem um versículo na Bíblia que Paulo vai falar aos Filipenses, cuidando cada um não apenas daquilo que é do seu próprio interesse, mas daquilo que é do outro. Muitas vezes eu não quero fazer uma coisa, mas eu penso, se fosse eu no lugar daquela pessoa,
ela gostaria que eu fizesse isso? Sabe quando você tá cansado, você senta e daí tem uma mãezinha sofrendo com um bebezinho, andando pra lá e pra cá e você pensa, graças a Deus meus filhos já cresceram, não estão nessa fase. E aí Deus coloca lá, se fosse você, o que você gostaria? Eu gostaria que alguém levantasse e falasse, pode descansar um pouquinho que eu olho sua criança pra você um pouco. Não é verdade? Deixa eu achar esse versículo que fala, cuidando também do que é do outro. Do outro tá em Filipenses. Olha, Filipenses 2, versículo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o que é do outro. Ou seja, que nós não estejamos focados só nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, em como nós vamos vencer, em como nós vamos alcançar nossos propósitos, mas pensar, o que aquela pessoa precisa? Sabe quando a pessoa trabalha, um exemplo, a pessoa trabalha com redes sociais, né? A Michelle, por exemplo, da sede, ela trabalha com redes sociais. Às vezes eu tô só vendo um story, eu penso, poxa, se eu curtir essa story, isso ajuda ela no engajamento. Se eu compartilho esse reel que ela postou, eu ajudo ela. Se fosse eu no lugar dela, eu iria gostar que as pessoas me apoiassem, me ajudassem, entendendo que é o meu trabalho, que é o meu ganha-pão? Iria. Então, como Jesus disse, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Ah, mas ele não merece. Ele não merece. Mas como eu gostaria de ser tratado? Ah, mas ele trata todo mundo mal. Mas como eu gostaria de ser tratado? É assim que nós devemos tratar as outras pessoas. Esses pastores, eles se preocupavam só consigo mesmos. E as suas ovelhas foram se perdendo. E agora Deus vai dizer, olha, eu vou destruir vocês. Não permitirei que continuem pastoreando o meu rebanho, que continuem alimentando a si mesmos. Vou livrar o meu rebanho de sua boca. Minhas ovelhas não serão mais a sua presa. Deus está dizendo, eu vou destituir vocês do carro. E aí tem uma promessa do bom pastor, que nós vamos ver que Jesus vai falar lá em João 10. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Glória a Deus. Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as encontrarei. O que Deus está falando? Olha, por mais que as minhas ovelhas tenham tido uma liderança injusta, eu vou me levantar e eu mesmo vou ajuntar o meu povo, vou cuidar do meu povo, vou alimentar o meu povo, vou dar bons pastos para o meu povo, vão se deitar em lugares agradáveis, se alimentar de pastos verdejantes, né? Me lembrei muito do Salmo 23 quando eu li Ezequiel 34, que fala sobre essas águas, esse refrigério, né? Então Deus está dizendo, eu vou levar vocês para esses refrigérios, lugares agradáveis, pastos verdes, vou dar um lugar de descanso, eu mesmo vou cuidar delas. Sabe o que a gente deve entender com isso? Mesmo quando existe uma liderança corrupta, e eu quero dizer do Brasil agora, olha, Deus, existe uma liderança corrupta, existe injustiça, assim, o que há de ser de nós? E Deus está dizendo, não precisa se preocupar, que eu não perdi o controle. Na hora certa, eu mesmo levantarei para julgar os líderes perversos. Eu cuidarei do meu povo. Eu não estou aqui apático, esquecido que o meu povo está sofrendo. Não, no tempo certo, eu mesmo vou me levantar como um líder que vai estabelecer a justiça. Amém? Deus vai dizer, eu vou procurar as ovelhas perdidas que se desgarraram, vou trazê-las de volta, vou enfaixar as ovelhas feridas, vou fortalecer as fracas. E até então nós vamos ver um juízo que Deus tá dizendo que vai trazer para os pastores, os líderes. Só que agora, a partir do versículo 17, nós vamos ver que Deus vai começar agora um julgamento entre as próprias ovelhas, entre o próprio povo. Por quê? Porque tinha ovelhas gordas e poderosas que não se atentavam para as outras ovelhas. Então Deus está dizendo, tem no meio do próprio povo pessoas que agem com injustiça. Pessoas que têm poder e que estão gordas, ou seja, estão tão preocupados consigo mesmos, têm lá os seus benefícios, mas que não se atentam para o benefício, né, para a necessidade do seu próprio irmão. E aqui, talvez alguém que está aqui vendo a live diga, eu não sou líder de nada na igreja, mas existe uma parte desse capítulo que encaixa para todos nós, mesmo aqueles que não têm nenhum título. Que Deus está olhando e dizendo, vocês se tornaram gordas e poderosas, vocês se enriqueceram, vocês tiveram poder, mas vocês vão receber juízo. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu vou separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas verdadeiras, aquelas que se atentam para a necessidade do outro, que ouvem a voz do seu pastor e que a obedecem.
Deus vai julgar entre as ovelhas gordas e as magras. Por quê? Porque essas gordas, simbolizando aquelas pessoas que têm muito recurso, mas que acumulam só para si mesmos, elas empurraram, chifraram e não deram espaço para o meu rebanho que estava doente e faminto, até que o espalharam para terras distantes. Ou seja, não é um juízo só para os líderes, o próprio povo que não se atentou para aqueles que lhe eram semelhantes, que só procuraram seu benefício próprio. Deus está dizendo, eu vou julgar as ovelhas que pensam só em si mesmas, que engordam às custas das outras ovelhas, que não se atentam para aquelas que são as necessitadas. Quais são as necessitadas? Aquelas que estão doentes, aquelas que estão famintas, aquelas que precisam de ajuda. Enquanto umas estão engordando e prosperando, outras estão passando necessidades. Deus está dizendo, eu vou julgar entre as ovelhas e os bodes. Eu vou fazer uma separação entre aquele que é e aquele que não é. E então porei sobre as ovelhas um pastor, o meu servo Davi, que é Jesus, filho de Davi, né? Ele as alimentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. Amém? Daqui nós vemos uma profecia messiânica que Deus está falando, eu vou levantar um homem, o meu servo Davi, ou seja, viria da descendência de Davi, esse Deus, esse filho de Deus, mas também filho do homem, né, no sentido de ser alguém que veio aqui de uma forma encarnada, né, do ventre de Maria, e ele se tornaria um pastor para o rebanho das ovelhas do Altíssimo. Ele alimenta as ovelhas, ele cuida de suas ovelhas. Jesus é o nosso sumo pastor. Amém? E aí Deus começa a trazer uma mensagem de restauração. Olha, eu vou fazer uma aliança de paz com o meu povo, vou abençoar o meu povo, eles vão prosperar, vou enviar chuvas, né, que significa bênção, prosperidade. Vai haver chuva de bênçãos, versículo 26. Os pomares e os campos do meu povo darão colheitas fartas, todos viverão em segurança. Tornarei a sua terra conhecida por suas colheitas, 29 fala isso, de modo que saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles. Eles são o meu povo e eu sou o seu Deus. Eles são meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Eu amo isso, gente, até no Salmo. Ai, gente, qual que é? É o conhecido? Agora eu esqueci por um momento. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Me lembra aí qual que é, vocês que têm muito conhecimento de Bíblia. Eu esqueci qual que é. Vocês lembram aí, gente? É 30 e o quê? Fugiu. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo, deixa eu achar aqui. Tem hora que foge, né, gente? É o 100. Olha o que vai dizer no Salmo 100. Basicamente, o que Ezequiel, também usado pelo Espírito, falou aqui agora. Fala assim, ó. Deixa eu ver numa tradução mais antiga, que eu amo essa parte. Fala assim, olha. Sabei que o Senhor é Deus. Versículo 3. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Tem uma outra versão que fala, nós somos rebanho do seu pastoreio. Eu acho isso muito lindo porque evoca essa ideia de identidade. Quem somos nós? Nós somos ovelhas que têm um dono. Nós pertencemos a alguém. Na psicologia é muito comum a gente estudar, assim, eu estudo só superficialmente, a necessidade que as pessoas têm de um senso de pertencimento. Nós queremos nos sentir esse sentimento de pertencimento a um grupo, sabe? Dentro da igreja, a gente quer que as pessoas se sintam parte da igreja, não apenas que ela vá, sente ali e vai embora. Não, as pessoas devem se sentir parte daquele grupo, amado por aquele grupo, alguém que tem uma função naquele grupo, alguém que é insubstituível naquele grupo. Então as pessoas elas precisam se sentir parte de um grupo. Isso faz muito bem para nós. Quando a pessoa ela não tem essa ideia de pertencimento, ela fica sem saber a sua identidade, procurando sempre um lugar ali onde ela possa se sentir enraizada, mas muitas das vezes ali perdida. As pessoas ficam perdidas, deprimidas por não saberem, não ter esse senso de identidade.
E a Bíblia está dizendo, olha, deixando claro, vocês são o meu rebanho. Deus está dizendo, vocês me pertencem. Você precisa de senso de pertencimento? Então saiba, existe um Deus que é o seu pastor. Ele não é só um Deus que espera um sacrifício, que se você não sacrificar você vai ser fuzilado. Não, ele é um pastor. A ideia do pastor é de alguém que protege, alguém que provê o alimento, alguém que cuida dessa ovelha, alguém que se importa. O pastor, ele não é alguém que só cuida daquele animal para depois dar o abate, para levar para o abate. O pastor, ele cuida. Então Deus está dizendo, eu sou o pastor de vocês. Eu levo vocês para junto a águas de descanso, eu refrigero a alma de vocês, eu levo vocês a pastos verdejantes, ou seja, pastos que tem muito alimento, eu alimento vocês. E isso é muito lindo. Vocês todos saberão, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Que Deus nos revele essa identidade, para que nós nunca venhamos nos perder nesse entendimento. Entregar o nosso coração para qualquer pessoa, para qualquer coisa, entendendo que nós temos um dono, que a nossa vida não é mais nossa, agora Cristo vive em nós. Nós morremos com Cristo e agora Ele vive em nós. Isso é muito bom porque nós mesmos, nós não conseguimos tomar boas decisões. Nós não sabemos o que é melhor. Quando a gente acha que a gente está sozinho, a gente se faz de forte, mas no fundo nós estamos quebrados. Tem muitas pessoas que se fazem de forte, mas sem Deus elas não são fortes. Ninguém é forte sem aquele que nos criou. Ele nos fez, não nós a nós mesmos. Quando a gente entende, Ele nos fez, agora não cabe mais a mim. Hoje eu até fiquei preocupada, né? Conversei com minha mãe, fiquei preocupada com uma coisa. E aí Deus falou comigo, filha, quando que a sua preocupação vai resolver alguma coisa? Você sabe muito bem disso, que eu tô no controle, eu resolvo. Minha mãe falou isso comigo, filha, Deus tá no controle, minha filha. Deus está no controle. Se a gente entender isso, nós não estamos sozinhos. Porque às vezes a gente quer assumir o controle, porque eu vou resolver, porque eu vou atrás. E aí a gente está desgastado. Mas não dá. Deus está no controle. Ele é o nosso pastor. Que nós vamos nos lembrar disso sempre. Capítulo 35 é uma mensagem para Edom. Quem são os edomitas, gente? Edom, ele é ali, os edomitas são descendentes de Esaú, que era o irmão de Jacó. Eles moravam nas montanhas de Seir. E Deus está aqui mandando para Edom uma mensagem de juízo. Por quê? Porque quando Judá estava sendo castigado por Deus, os edomitas, lembrando que eles eram ali filhos também de Isaac, né? Só que Deus escolheu que o seu povo viesse de Jacó. Não o primogênito Esaú, mas de Jacó. Só que mesmo sendo ali de uma família distante, eles não se condoeram da dor de Israel, eles não tiveram misericórdia, eles trataram Israel com injustiça. Eles quiseram se aproveitar por causa do seu ódio, da sua ira e da sua inveja. Eles queriam se aproveitar desse momento de fraqueza de Israel, quando o povo estava sendo disciplinado por causa dos seus pecados. E aí Deus vai dar uma mensagem para eles, olha, hoje vocês derramaram sangue, mas amanhã é o seu sangue que vai ser derramado. Deus vai trazer uma mensagem dura de juízo, vai falar assim, olha, todos que vivem em Edom serão exterminados. Deus iria acabar com aquele povo, Deus iria acabar com aquela terra, que de fato vai acontecer mais para frente, né? Deus vai nos ensinar o que com isso? Nós temos que ter misericórdia de pessoas que estão sofrendo, mesmo que elas estejam sofrendo por suas más escolhas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus falou assim, olha, a medida que você quer ser medido é a medida que você tem que medir a outros. Se eu quero ser medido com misericórdia, eu preciso medir a outros com misericórdia. Às vezes nós somos tão rápidos para enxergar o erro dos outros. Vou contar uma coisa para vocês rapidinho, uma coisa que aconteceu esses dias. Levei minhas crianças na escola e estava vindo embora para casa. Teve uma hora que meu celular estava do lado e eu falhei. Peguei o celular e gravei um áudio. Estava atenta aqui no volante, mas gravando um áudio que é errado, gente. Eu me arrependo disso. Quando eu coloquei meu celular no banco, vinha um motoqueiro mexendo no celular. Gente, eu julguei ele, você acredita? Gente, que povo, olha ali mexendo no celular. Na hora que eu julguei, Deus falou comigo. Você acabou de mandar um áudio. A gente tem nós seres humanos, nós temos um grande pecado, que é uma facilidade muito grande para ver o erro dos outros e não perceber o nosso erro.
Jesus falou isso. Você fica olhando o cisco no olho do seu irmão, mas não vê que no teu olho tem uma trave. A gente é muito rápido para enxergar o erro das pessoas, quando muitas das vezes aquele erro das pessoas, porque geralmente aquilo que nós enxergamos de defeito nas pessoas, nós só estamos espelhando nos nossos defeitos. Então, gente, é muito sério. Nós temos que medir com misericórdia. Os edomitas, eles foram injustos, eles se aproveitaram daquilo que Israel, né? Olha o versículo 5. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los quando eles estavam indefesos. Quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados. Agora tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, visto que vocês não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue. Vocês derramaram o sangue sem misericórdia do meu povo. E agora eu estou dizendo para vocês, o seu sangue vai ser derramado. Deus está dizendo, vocês não usaram de compaixão, vocês não usaram de misericórdia, vocês só fizeram ali com o meu povo, aproveitaram da situação do meu povo, que falou como que falou aqui, gente? Quando eles estavam indefesos, vocês se aproveitaram para executar ali, né, para se vingar da sua ira, da sua inveja, do seu ódio. E por causa disso, Deus iria trazer para Edom uma mensagem de juízo. Capítulo 36 continua, estamos aqui num período de Ezequiel que vai falar sobre restauração. Então, enquanto a mensagem é de juízo para Edom, para os montes de Seir, agora Deus vai falar para os montes de Israel. E Deus vai falar assim, olha, montes de Israel, eu vou trazer restauração para vocês. Nesse capítulo, gente, Deus deixa muito claro que a restauração que viria para o povo de Israel não era porque eles mereciam, mas porque Deus, várias vezes nesse capítulo, vai falar, por causa do zelo pelo nome, pelo seu próprio nome, Deus faria aquela restauração. Deus vai dizer, a ira do meu zelo arde contra essas nações que se aproveitaram desse tempo que vocês estavam indefesos. A ira do meu zelo, especialmente contra Edom, porque me desprezaram, se apossaram da minha terra com satisfação e tomaram como despojo. Estou furioso em meu zelo, porque o meu povo passou vergonha diante das nações vizinhas. Os montes de Israel, no entanto, vão produzir colheitas fartas. Então Deus está falando assim, olha, eu vou destruir os montes de Seir, os edomitas, mas os montes de Israel, eles vão produzir colheitas fartas para o meu povo, porque hoje eles podem estar desolados, hoje pode não ter ninguém ali, mas Deus vai prometer que o povo vai voltar do exílio. Esses montes vão ser de novo habitados, e não apenas habitados, vão ser prósperos. Porque Deus vai dizer, eu vou multiplicar a população, eu vou multiplicar os animais, vocês vão ser mais prósperos do que antes. Então, olha como Deus vai trazer essa mensagem linda de restauração. Fala assim, olha, antes, os montes de Israel, no entanto, produzirão colheitas fartas de fruto para o meu povo, pois em breve ele voltará para casa. Olha esse versículo. Nessa versão diz assim, pois estou com vocês e lhes darei atenção. Muitas vezes nós, como filhos, nós queremos chamar a atenção dos pais, né? E Deus está dizendo, olha filhos, eu estou com vocês e eu darei a sua atenção. Agora parece que Deus abandonou Israel, está todo mundo exilado, cada um no seu canto, espalhado por vários reinos ali do mundo, mas Deus está dizendo, eu vou voltar os meus olhos para o meu povo. Glória a Deus. Vanilda, seja bem-vinda, minha querida sogra, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Estamos meditando em Ezequiel capítulo 36, que bom ter você aqui conosco, viu? Então, gente, Deus vai falar, uma coisa que eu achei muito linda, é que aí Deus vai explicar, olha, tudo está acontecendo com vocês porque vocês profanaram a terra com seu estilo de vida. Profanar, gente, vou pegar a explicação aqui de um jeito bem, com um significado bem explicado. Profanar significa desrespeitar a santidade. Nós falamos até ontem, quando eu gravei a live de segunda-feira da semana que vem, a live no vídeo, né? Fala que o Belsassar, ele pega os objetos santos que eram do templo de Jerusalém e ele vai profanar aquele objeto que era santo, aquilo que era consagrado, usar para meios pecaminosos. Então isso seria uma profanação.
desrespeitar a santidade de algo. Deus separou o povo de Israel e santificou o povo e aquela terra. E a Bíblia está dizendo que eles profanaram aquela terra com seu estilo de vida pecaminoso. Tudo bem, Vanilda? Só um pouquinho atrasado. Eles, por causa do seu... Olha só dessa versão. Por causa do seu estilo de vida. 36:17. Capítulo 36, verso 17. Eles profanaram a terra. Seus pecados. Desrespeitaram a santidade daquela terra que é chamada de terra santa, né? Eles desonraram o nome de Deus. Por isso que Deus os havia castigado. Deus está dizendo, ó, vocês não estão exilados e sofrendo porque eu fui injusto. Não, vocês mereceram. Mas, versículo 22, eu os trarei de volta, não porque merecem. Farei isso por causa do meu grande nome que vocês desonram entre as nações. Porque quando eles foram exilados, as nações disseram, olha, o Senhor, Yahvé, os tirou do Egito, mas não pôde mantê-los em sua terra. Então, com o pecado do povo de Israel, o nome de Deus foi profanado. O nome de Deus foi zombado. Então Deus vai dizer, eu vou restaurar a sorte de vocês. Não porque vocês merecem, mas por causa do zelo pelo meu nome. E aí Deus começa a falar de uma restauração que traria para o povo de Israel. Então eu vou reunir vocês dentre as nações, vou trazer de volta para a terra. Eu vou purificar vocês de sua impureza, da sua adoração a ídolos. Vou lhe dar um novo coração. Vai remover o coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Nós já lemos isso anteriormente no livro. E vou dar a vocês o meu espírito, que é o evangelho. O evangelho é o quê? É uma mudança interna. Não de uma religião, não do IBGE, de uma taxa lá do IBGE. O evangelho é uma mudança interior. Deus dizendo, eu vou mudar o coração de vocês. Não vou mudar o culto, não vou mudar a adoração, não vou mudar o sacerdócio, eu vou mudar o interior do meu povo. Tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. E também vou colocar neles o meu espírito. Jesus vai falar sobre isso, né? Sobre esse novo nascimento no Espírito, porque é só por meio do Espírito que eles vão conseguir, olha só, porei dentro de vocês o meu Espírito para que sigam os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Gente, sem o Espírito Santo a gente não consegue obedecer a Deus. Ele é o nosso professor. É Ele que nos ensina, é Ele que nos convence que está errado, do pecado. É Ele que nos mostra qual é o caminho certo. Ele é o grande mestre que mora dentro de nós. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos obedecer a Deus. Deus está dizendo, eu vou remover o coração de pedra, vou colocar um coração de carne e vou dar o meu Espírito para que assim vocês consigam me obedecer. Nós temos que entender isso porque muitas das vezes nós só não conseguimos ainda vencer pecados, vencer atitudes pecaminosas, pecados de estimação. Muitas pessoas não conseguiram ainda porque ainda não deixaram de fato o Espírito trabalhar no seu interior. Porque o Espírito Santo é poderoso, gente. Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E se a Bíblia diz que o Espírito Santo nos transforma em nova criatura, dizer que uma pessoa dizer ainda não consegui, não é porque o Espírito Santo falhou, é porque ele não teve naquela pessoa liberdade para a transformação. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, porque é por meio do Espírito que nós somos transformados. Tem muito crente que de fato aceitou Jesus, entrou para aquele lugar ali de entendimento da obra da cruz, mas enquanto o Espírito Santo não encontrar um lugar dentro dele para que essa pessoa seja transformada, ele vai ficar 70 anos dentro da igreja e vai falar mentirinhas, e vai ter ganância, e vai ter orgulho. Tem cristãos, gente, que são pessoas que já vivem há anos na fé, mas são meninos. 40 anos de evangelho, mas são meninos na fé. Por quê? Porque Deus não foi capaz? Porque Deus ali não deu conta? Não, porque aquela pessoa não abriu seu coração, não permitiu que o Espírito Santo mudasse. Como que uma pessoa permite que o Espírito Santo trabalhe no coração dela? O fruto do Espírito, ele é cultivado.
O Espírito Santo trabalha em nós por meio em decorrência de um tempo onde a gente vai se enchendo do Espírito e esvaziando a nossa carne. Agora, a Bíblia diz que existe um povo que vai regredir. Nós não podemos ser esse povo, nós não podemos ser como aqueles que voltam. Nós temos que ser como aqueles que progridem. Tem pessoas que até começam bem, mas como Jesus vai contar a parábola do semeador, a semente está ali, ela cresce, é bonita, cresceu ali numa florzinha, só que ela não encontra raiz. E aí vem, né, as dificuldades, vem as preocupações, vem as ambições, vem ali os espinhos e elas abafam aquela árvore que poderia crescer e dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Ela nunca progride. Por quê? Por causa dessas outras coisas que abafam a semente. Então nós precisamos entender, gente, que Deus, Ele diz, eu prometo, eu faço uma aliança com vocês. Qual aliança? Vou tirar o coração de carne, de pedra, vou colocar um coração de carne, vou colocar em vocês o meu espírito e através do meu espírito vocês conseguirão obedecer aos meus estatutos. Não vai ser por força, não vai ser por violência, não vai ser por força de vontade. Ai, a partir de agora eu vou fazer, eu vou ser, eu vou ir. Não, não adianta. Não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Somente pelo Espírito de Deus nós conseguimos obedecer aos mandamentos. Então, Lorena, como é que eu faço para conseguir? Busca encher-se do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Sua carne é satisfeita com comida, o Espírito Santo é satisfeito com o jejum. Né? Quando você tira a sua carne aqui, você... como é que é a palavra, gente? É humilhar a carne, né? O jejum é uma humilhação à carne ali. Tem uma outra palavra, mas eu esqueci. Enfim, quando você faz um jejum, quando você queria fazer uma coisa, mas você sabe que aquilo vai alimentar a sua carne, que não é o ideal para hoje. Ah, hoje eu não li a Bíblia, mas eu tô com vontade de assistir uma série. Não vai assistir a série, vai ler, vai pegar a sua porção da palavra. Ah, mas eu quero ver um filme, mas esse filme tem muita coisa que eu acho que não vai ser bom. Não assista. Tem coisas que a gente vai ter que falar não. Coisas até lícitas. Tá todo mundo indo e fazendo aquilo hoje, depois do culto, você acha que eu vou? Ah, mas hoje eu não tô bem, eu acho que eu preciso passar um tempo a mais em oração. Vai para casa e vai orar. Mas procure encher-se do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito nós estivermos, mais nós vamos conseguir obedecer aos mandamentos. Nós vamos deixar que a nossa carne não nos domine. Amém? De novo, Deus repete no versículo 32 do capítulo 36. Mas assim diz o Senhor soberano, lembre-se de que eu não vou fazer tudo isso porque vocês merecem. Eu só vou restaurar vocês porque o meu nome foi zombado. Por causa do zelo pelo meu nome, eu vou restaurar o meu povo. Isso aqui é pra gente entender que quando Deus faz as coisas na nossa vida, quando Deus nos leva a alguns lugares, quando Deus nos abençoa em certas áreas, não é por merecimento. Nunca vai ser por merecimento, gente. Nós nunca vamos merecer nada. Nós merecemos verdadeiramente ser consumidos, ser fuzilados. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Ia cair fogo do céu. Mas é pela graça de Deus que Ele nos abençoa. Ninguém tem mérito em si pelas coisas que faz, pelos talentos que tem, pelos bens materiais que adquiriu. Deus falava isso muito para o povo de Israel. Quando vocês chegarem na terra prometida, não pense que foi a sua mão que levou até lá. Ah, porque nós é bom, porque nós somos um bom exército, que nós somos fortes. Nunca cheguem na terra prometida e acreditem que vocês chegaram pelo seu próprio braço, porque foi a mão do Senhor que os conduziu até lá. Então nós temos que ser sempre humildes e reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. Tanto as coisas boas como as coisas ruins, no sentido de que Ele também que permite, né? Lembra de Jó? Deus me deu, Deus tirou. Ele não falou, Deus me deu e o diabo tirou. Não, Deus me deu e Deus tirou. Porque Ele sabia que não é que Deus faria isso por maldade, mas que as coisas que nós temos e as coisas que nós não temos são permissão de Deus. Amém? Eu acho bonito que no final do capítulo 36, Deus fala que iria restaurar a situação de Israel, que era deserta, Ele iria fazê-lo voltar à situação de um jardim, o jardim do Éden. Olha que coisa linda, gente. A Bíblia toda vai falar sobre um jardim.
Começa com o jardim, termina com o jardim, tem promessas de jardim, é Deus falando, eu vou restaurar a condição inicial do Éden, que Adão pecou e por causa disso houve toda a corrupção humana e a queda, mas eu vou restaurar e vocês vão poder voltar a esse jardim. Glória a Deus, que simboliza um tempo onde a presença de Deus vai ser verdadeira e plena, né? A Bíblia diz, eis que o meu tabernáculo estará no meio deles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. A gente não vai ter que lutar contra a carne, contra pecado, não vai ter tentação, vai ser perfeito, perfeito. Um tempo de restauração plena que vai vir ainda, amém? Capítulo 37, eu acho que é o capítulo mais conhecido do livro de Ezequiel, né? É o capítulo que fala sobre o vale de ossos secos, o vale cheio de ossos. A mão do Senhor vai até ali o profeta e leva ele até o vale. Sempre que a gente fala vale, é um lugar mais profundo, um lugar ali, né, mais baixo, sempre simbolizando tristeza, guerra, dificuldade, né? Os vales e os montes é aquele lugar quando você está no alto, no auge, né? E o vale quando você está para baixo. Lembrando que Deus nos criou assim, gente. Quando a gente pega o nosso coração, a batida no nosso coração, nós vamos ver que para que haja vida tem que haver altos e baixos. Isso faz parte de como Deus nos criou. Então vão ter dias naturalmente, porque Deus fez assim, vão ter dias de monte e vão ter dias de vale. Até que Deus restaure todas as coisas, nós possamos viver a nossa vida plena, como as batidas do nosso coração, nós vamos viver esses altos e baixos, tá? É normal, não fique tão triste nos baixos, não se alegre demais nos altos, como se sua vida fosse só aquilo, né? Enquanto estivermos nessa vida, nós temos que ter um coração firme no Senhor. Se a gente está no alto, Ele é a nossa âncora. Se a gente está no baixo, Ele é a nossa força, é o nosso refúgio. Amém? Deus levou Ezequiel para o vale cheio de ossos. Perdão, gente. Vou beber uma água aqui que secou a garganta. E aí, ele faz... Inclusive, quando Ezequiel vê aqueles ossos, ele vai falar que aqueles ossos estavam sequíssimos. Vai usar o superlativo. Ou como está nessa tradução aqui, completamente secos. Ou seja, não eram só quaisquer ossos, eram ossos extremamente ressecados. Muitos ossos, imagina essa visão? Deus te levar num vale lotado de ossos. Isso vai simbolizar morte e desesperança. Deus estava referindo aqui ao povo dele, que tinha perdido a sua identidade espiritual. Né? Filhos do Deus Altíssimo, Yahvé, que agora estão sem terra, exilados, sem uma identidade. Deus tinha tirado do povo sua identidade como nação, que agora eles são só escravos, uns ou outros espalhados por aí. Então o que nós vamos entender? Que Deus está mostrando para Ezequiel a condição espiritual do povo. Estão mortos. E não é qualquer morte, estão muito mortos. Extremamente ressecados. Deus vira para Ezequiel e pergunta para Ezequiel, Ezequiel, deixa eu te perguntar, né? Aquele acréscimo aqui da Lorena. Filho do homem, por acaso esses ossos podem voltar a viver? Você está vendo aí ossos sequíssimos. Será que dá para eles voltarem a ter vida? Talvez Ezequiel dentro de si pensasse, é impossível. Mas ele estava falando com Deus. Ele estava falando com o Deus Criador dos céus e da terra. Então ele muito sabiamente fala, tu sabes, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então Deus vai dizer para Ezequiel, então Ezequiel, profetiza a estes ossos. Profetiza, diga, olha a força da palavra. Deus está dizendo, diga, fala, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel foi obedecer aquilo que Deus falou. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, começou a se ouvir um burburinho, um barulho. Os ossos começando ali, né? A encontrar osso no seu osso e organizar aquele exército que era um monte de osso em pessoas. As pessoas ali, primeiro era um esqueleto, depois cresceram músculo e carne, que se formaram ali sobre os ossos,
E aí, mas eles não respiravam, então era um exército ainda morto. Mas agora, já com uma forma. E aí Deus vai dizer, agora, filho do homem, você vai profetizar aos ventos e anunciar-lhes uma mensagem. Vai dizer, assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, ó espírito, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. E aí ele faz aquilo que Deus mandou, ele vai anunciar, ele vai profetizar e vão formar um grande exército. Meu Deus, como que a gente pode trazer isso pro dia? Minha mãe disse, é forte, né, mãe? Como que a gente pode trazer para os nossos dias? Há poder nas nossas palavras. Com as nossas palavras nós podemos trazer morte ou vida. E o que nós temos falado? Ah, porque tá muito ruim, porque o Brasil tá muito ruim, porque nós vamos passar fome, porque que esse preço ruim de supermercado, tá tudo difícil, que vida difícil. Meu Deus, ontem eu vi uma mãe estressada com o filho e ele, um bebê, um menininho assim de 1 ano, 2 anos no máximo, e aí ele deixou o celular dela cair e ela falou, inferno, inferno, na frente de todo mundo, gente. Eu falei, Lorena, não julga ela, você já gritou muitas vezes com seu filho, seus filhos, por mais que eu tô na luta tentando aprender isso. Mas eu falei, meu Deus, tem mães que falam pros seus filhos, vocês são burros. Tem mulheres que falam pros seus maridos que ele homem não presta, que ele homem não muda. Mas se você continua profetizando que ele não muda, ele não vai mudar nunca mesmo. Minha situação não melhora, não tem jeito pra minha saúde. Ah, não, é muito difícil. Depois dos 50 é só dor. Esses dias eu vi uma pessoa passando. Não, depois dos 50 acabou. É só dor, é só não sei o quê. Enquanto da nossa boca sair morte, nós vamos viver morte. Mas Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você tá vendo aí morte, você tá vendo desesperança, você tá vendo desespero. Você crê que essa situação pode mudar? Aonde tinha morte, você crê que pode ter vida? Deus, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. A Bíblia diz que ele começa a profetizar. Gente, dele começar a profetizar, já houve um barulho. Às vezes, quando a gente começa a falar das coisas de Deus, um reboliço começa a acontecer. E parece que aquilo que estava calmo, só que estava tudo morto, né? Tem muitas pessoas que falam, olha, eu comecei a viver a vida com Deus e a ler a Bíblia, e começou a acontecer um monte de coisa. É Deus colocando as coisas no lugar, é o barulho, é a mexida que está acontecendo, que você não está entendendo, mas que vai fazer sentido depois. Imagina que Ezequiel começa a profetizar e ele começa a escutar. Pá, 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 pá. O que está acontecendo? Continua profetizando. Porque uma hora esses ossos vão se juntar, osso no seu osso, e aí as coisas vão fazer sentido. Vai ter o esqueleto, que vai ter ali o tronco, que vai ter o quadril ali, o úmero, o fêmur, os ossos todos, cada um no seu lugar. Mas antes, até que fique no seu lugar, vai ter barulho, vai ter confusão. Parece confusão. É Deus colocando as coisas em ordem. É Deus colocando as coisas em ordem. Nós não, né, Vanilda? O que, mãe, que você disse? Como assim, nós não? Explica aí pra nós. Qual parte? Vocês não são assim de profetizar coisas ruins, né? De profetizar morte. Não, ter filho hoje em dia é ruim demais. Os meninos de hoje em dia tá tudo perdido. As crianças de hoje em dia são muito difíceis. Hoje em dia não dá, sabe assim, eu não tô dizendo que a gente não deva ser realista, que a gente tem que ser pessoas que não enxergam, que existe de fato desafios. Mas a gente não pode aceitar os desafios como se eles dominassem. Nós estamos velhos, mas não temos dor. E isso, mãe, vocês são os exemplos pra mim. Não tem disso de depois dos 50 é só fadiga e dor. Não, gente. Eu conheço 2 pessoas que estão aqui online. Minha mãe e minha sogra, Vanilda e Creonice aqui. Que são pessoas saudáveis. Olha, minha mãe já fez 60. Graças a Deus, mãezinha. Por todos esses anos que nós temos. Meu Deus. Que eu tenho você como mãe. 60 anos de muita saúde. Faz tudo, faz academia, faz prancha na academia, ganha das meninas novinhas lá de prancha, inclusive de mim, que não sei se você chegou a falar que um dia ficou 4 minutos, mãe. Eu fico 30 segundos, começa a tremer no final. Chega até 1 minuto no máximo. Então, gente, a gente tem que parar de tirar palavras da nossa boca, que são palavras de maldição, e começar a profetizar a bênção.
Todos os dias quando eu deixo meus meninos na escola, eu profetizo sobre a vida deles. Hoje mesmo deixei a Cecília, enquanto eu levo ela, eu vou falando: filha, que Deus guarda a tua entrada e tua saída, que Deus livra de toda pessoa mal intencionada, Deus guarda aqui na porta da escola, de todo atentado, que Deus guarda você, de todo abusador, que Deus livre você, de qualquer pessoa que queira tentar colocar uma ideologia, tirar a verdade, colocar a mentira. Eu vou falando, sabe? E ela vai andando e eu vou falando: que Deus guarda aquilo que você vai comer, que Deus livre você de todo acidente, que Deus guarda. Eu vou falando, que você aprenda tudo que você tem para aprender, que seja como Daniel, 10 vezes mais excelente, 10 vezes mais inteligente. Ai, Lorena, você tá falando isso é só para se orgulhar. Eu só tenho as minhas palavras. Por que não falar que os meus filhos vão ser 10 vezes melhores, mais capacitados em todas as coisas que Deus quiser que eles façam, que eles intentarem no coração para fazer, como Daniel, né? Profetizar não custa nada. A gente só precisa falar e falar com fé, né? Então nós vamos ver que Deus vai restaurar. O que ele vai explicar? Olha, o que é esse povo? O que são esses ossos? É a nação de Israel. Por mais que estejam agora numa situação de mortificação, eu vou ressuscitá-los. Vou ressuscitá-los espiritualmente, vou ressuscitá-los como nação, e eles vão receber o meu espírito. Glória a Deus por isso. E eles vão ter vida. Não apenas isso, mas a segunda parte do capítulo 37 é uma mensagem muito linda, porque já estamos há meses falando de um Israel dividido. Nós falamos de Samaria, né, e de Judá. Nós falamos de Israel, a tribo do norte, as tribos do norte, e de Judá, as tribos do sul. Mas Deus está dizendo a partir no capítulo 37, vai chegar um dia, ele fala para Ezequiel: escreve, né, Judá e suas tribos aliadas numa tábuazinha, num pedacinho de madeira. E em outro pedacinho de madeira você vai escrever Efraim e as tribos do norte. E você vai unir esses dois, simbolizando que a nação que antes estava dividida vai voltar a ser unificada. E eles vão ser governados por um só pastor. E esse pastor é o nosso Senhor Jesus. Deus está dizendo: olha, esse povo que antes era dividido vai ser unificado. Eles vão ter um único pastor. Vou purificá-los, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Um único rei os governará. Esse povo que andou separado tantos anos, tantas décadas, agora eles vão ser unificados. Eu vou restaurar como nação, né? Como é hoje o Israel de Deus, sendo a igreja, e o Israel físico, que Deus também permitiu que fosse restaurado como uma nação muito importante no mundo. Deus está dizendo: esse povo vai voltar a ser um. Como igreja, nós temos que tomar muito cuidado para que não haja divisão, né? A igreja primitiva era uma igreja unida, pastoreada por Jesus através dos apóstolos. Mas era uma igreja, gente, que comia pão junto, eles moravam juntos, eles partiam pão junto, eles vendiam suas propriedades para abençoar o outro que precisava. Eles eram uma grande família. E é essa restauração que Deus quer trazer para nós. Esses dias eu até preguei na igreja um versículo de Atos 2 que fala que o povo permanecia firme, fundamentado na doutrina dos apóstolos, que nós podemos dizer que é a palavra de Deus, que é aquilo que eles ouviam de Jesus, não estava escrito ainda. Hoje nós temos todas as cartas dos apóstolos, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Marcos, por exemplo, que era um discípulo de Pedro, ouviu de Pedro e escreveu o evangelho. Então os apóstolos hoje, qual que é a doutrina que nós temos hoje? É a palavra de Deus. A igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, que pode ser simbolizado pela comunhão, tanto física como uma família, também com relação à Santa Ceia. Nas orações, eles não deixavam de orar juntos. Não é só entra pro quarto e fecha a porta, que é necessário também, oração individual, mas a oração coletiva. Qual que tá faltando? E na comunhão. Essa palavra comunhão significa koinonia. Não era só uma comunhão, uma repartição de bens, era uma repartição de vida. Sua necessidade é minha necessidade, meu dinheiro é seu dinheiro, o que eu tenho é seu, e eles eram uma grande família, unidade. Nós devemos sempre orar para que a igreja não seja dividida, para que haja sempre unidade na igreja. O diabo, ele quer dividir porque Jesus já disse, gente, o reino dividido, ele não vai subsistir, ele não permanece, ele não fica de pé.
Então nós temos que orar para que a igreja de Cristo seja unificada, tenha um só propósito. A gente vê a marcha para Jesus, um grande evento que vai acontecer em Pará de Minas, vão levantar o nome de Jesus, mas uma igreja só não conseguiria fazer. A igreja de Cristo Jesus, que está em Pará de Minas, teve que se unir. E hoje os pastores estão unidos em prol desse evento. É isso que nós precisamos. Quando foram fazer a Torre de Babel, olha o que Deus fala sobre o povo. Eles tinham uma única língua, lembra? O que Deus fala? Nosso Deus. O Senhor desceu para ver a cidade, Deus falando, nosso Deus. Vejamos o que eles são capazes de fazer. Vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer. Sendo um só povo, com uma só língua, não haverá limites para tudo que ousarem fazer. O que Deus está falando? Quando vocês forem um só povo, quando vocês falarem a mesma língua, quando vocês forem unânimes, quando vocês tiverem o mesmo coração, o mesmo espírito, a mesma intenção, e essa intenção for santa, tudo que vocês intentarem fazer, vocês vão conseguir. Porque na unidade Deus ordena a bênção. Agora, quando há divisão dentro da igreja, Paulo vai falar para os coríntios, pelo amor de Deus, vocês são tão imaturos, vocês são tão carnais, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro, pelo amor de Deus, vocês não podem dividir. Paulo vai falar, sejam espirituais, vamos chegar lá, né, daqui a pouco, graças a Deus. Então nós precisamos trabalhar para que a igreja seja unificada, amém? No final do capítulo 37 tem uma passagem muito linda que fala de Jeová Makadesh. Deus é aquele que nos santifica. Yahvé Makadesh, ou seja, o Senhor que nos santifica. Deus está dizendo, olha, eu vou santificar o meu povo. Eu vou purificar o meu povo, vou tirar o meu povo. O que significa santificar? Separar. Ah, aqui tá todo mundo sujo, então eu pego aquele que tá sujo aqui do meio do sujo, limpo ele, separo ele, consagro ele. Santificar é separar, limpar. Quando nós dizemos somos santificados, o que nós estamos dizendo? Que nós não somos mais ali envolvidos na lama da pecaminosidade, mas nós estamos buscando a santificação, a separação do mundo e do pecado. Quem nos santifica é o Senhor e por meio da sua palavra. Para poder terminar, capítulo 38 fala sobre Gog e Magog, uma mensagem para Gog. Aqui está falando nesse capítulo que nos últimos dias, muitos vão ver esse capítulo como escatológico até, vai falar que nos últimos dias vai haver uma grande união ali internacional contra Israel. São muitas nações, muitas dessas nações descendentes de Javé, que era filho de Noé, Gog, Magog, Meseque, Tubal, todos esses eram descendentes de Javé. Eles vão se unir com outras nações, a Pérsia, a Etiópia, a Líbia, e por causa de ganância, eles vão tentar atacar o povo de Israel. Vão se levantar contra o povo de Israel para saquear os bens de Israel. Só que nós vamos entender que Deus vai trazer a vitória para o povo de Israel. Essa mensagem para Gog, ela está no capítulo 38 e 39. O capítulo 39 eu deixei para amanhã porque eu dividi de 5 em 5 capítulos. Mais uma coisa que eu queria falar é que lá em Apocalipse 20, no capítulo 20, versículo 7 ao 9, também fala-se sobre uma guerra, a guerra de Gog e Magog, que é simbolizada ali como uma última rebelião contra Deus. As nações que se juntariam como uma última rebelião contra Deus. Deus então venceria essas nações, venceria o mal e se faria conhecido entre todo o mundo. Então essa mensagem do capítulo 38 é uma mensagem muito profética, muito escatológica. Quando eu falo escatológica, eu quero dizer que se refere aos tempos do fim, lá do Apocalipse. E nós vamos entender que Deus vai dar vitória para o seu povo porque Ele é soberano. Pode se levantar nações, pode se levantar reinos. Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu e vai fazer aquilo que Ele intenta no seu coração, tudo aquilo que Ele profetizou, que Ele deixou guardado na sua palavra. Amém? Deus vai vencer essas nações que vão se levantar contra Israel com chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. E então Ele se faria conhecido a todas as nações do mundo. Eu marquei várias vezes na leitura de hoje, desses 5 capítulos, então todos saberão que eu sou o Senhor. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. E isso é importante a gente lembrar que Deus quer se fazer conhecido.
Amém? É isso, gente. Passei uns minutinhos aqui, mas eu comecei também, acho que foi um pouquinho mais tarde. Quero agradecer a todas vocês, minhas companheiras, que ficaram até o final. A Cacá, a Sossô, a Ivonete, a Vanilda, minha mãe e a Chiquinha. Deus abençoe vocês. Obrigada por ficar comigo aqui. Obrigada por tudo e por tanto, viu? É uma leitura mais difícil, a leitura de hoje, fora o Ezequiel 37, que é uma delícia falar sobre ele, mas falar sobre mensagem de juízo, de castigo pode ser mais desafiador, falar algo que é tão profundo e espiritual como Gog e Magog, vai além até do meu conhecimento, pode ser bem desafiador, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos dar um entendimento de como nós vamos aplicar tudo que nós lemos. Amém? Nunca deixe de orar quando você for ler a Bíblia. Antes de ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo. Não espere, quando eu ver a live eu vou entender. Eu vou colocar eu mesmo. Às vezes eu não entendo, falo, vou pesquisar aqui, vou pesquisar na internet, vou pesquisar no chat GPT. Nada disso é errado. Ouvir a live não é errado, pesquisar não é errado, colocar na inteligência artificial não é errado. Mas nós não podemos esquecer que nós dependemos do Espírito. Então, de perguntar para o Espírito, o Senhor me explica a leitura de hoje? Quando eu estiver lendo, faz saltar aos meus olhos alguns versículos daquilo que o Senhor quer falar para mim hoje. De como essa palavra pode ser aplicada por mim, de como eu posso aprender mais sobre ti, sobre teu caráter. Então não deixe de orar antes de ler a Bíblia e não deixe de ler. Amém? Obrigada, gente. Obrigada pela companhia e até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Com Deus.